Transformada discreta de Fourier, parte 8. Dispersão da transformada discreta de Fourier. Neste vídeo vamos tentar entender o que é a dispersão da transformada. A dispersão faz com que o resultado da transformada, ou seja, o espectro, seja apenas uma aproximação do espectro verdadeiro do sinal. A transformada é restrita para operar com um número n finito de entradas amostradas a uma frequência Fs e produz uma saída também discreta com componentes de frequência de análise e suas múltiplas. Isso quer dizer que quando a gente calcula a transformada discreta de Fourier, para qualquer valor de n, digamos n igual a 8, n igual a 64 e assim por diante, nós sempre vamos calcular as componentes sempre em múltiplos da frequência de análise, que é uma definição que nós vimos em um dos vídeos anteriores. Ou seja, a gente vai calcular para x maiúsculo de 0, obviamente, e depois para x de 1 sobre vezes Fs sobre n, que seria nosso m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3 e assim por diante. Aqui a segunda seria 2 vezes Fs sobre n. Nós sempre calcularíamos componentes exatamente nestes pontos, nessas frequências. Mas a dúvida é, alguém já pode até ter tido essa dúvida nos vídeos anteriores, e se existir uma componente em 1,5 vezes Fs sobre n? O cálculo sempre calcula nestes pontos, mas se lá no sinal de entrada existir uma componente exatamente aqui, a transformada não estaria calculando esta componente, não ia ser mostrada a componente que existe aqui, por exemplo, em 1,5 Fs vezes n. O resultado disso vai ser a dispersão. Essa componente vai dispersar para os lados. Vamos entender isso melhor. Exemplo, vamos considerar aqui um seno de 3 ciclos, a frequência dele é 3 ciclos, e o n, número de pontos, igual a 64. Aqui estaria o sinal. Por enquanto, considerem somente aqui a linha pontilhada, essa linha sólida mais clara que desconsiderem da análise, que é uma outra abordagem. Somente aqui o sinal amostrado. Com seus pontos, a gente consegue ver aqui os 3 ciclos. Então aqui tem um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 64 pontos. Temos aqui 64 pontos neste sinal de 3 ciclos. Teríamos, portanto, a sequência de entrada com 64 valores, aplicaríamos na equação da transformada discreta de Fourier e chegaríamos neste espectro aqui, que é de fato o que a gente está esperando. Um sinal de 3 ciclos, m igual a 3, nós teríamos aqui a única componente igual a 32, porque lembrando lá a questão da magnitude é n sobre 2. O que era para ser 1 apareceu como 32, é normal novamente, que a gente viu já em um vídeo anterior, seria n sobre 2 da amplitude. Mas, o que isso quer dizer? Quer dizer que, pegando esses 64 pontos aqui, passou a ser uma sequência de valores, apliquei na equação, calculei o x de 0, deu 0, como era esperado. Então, o sinal não tem nível médio, o x de 0 é 0, como esperado. Calculei x maiúsculo de 1, deu 0, como era esperado também. Aqui é um sinal de 3 ciclos. Calculei o x maiúsculo de 2, deu igual a 0, como era esperado. E assim por diante. Calculei o x maiúsculo de 3 igual a 32, como era esperado. E calculei todos os outros até o 32 aqui, até o 31, como era esperado, deu tudo 0. O sinal tem 3 ciclos, 64 pontos. Era o esperado, de fato, este espectro aqui. Agora vamos ver outro seno aqui. Agora um seno com 3,4 ciclos. Para a mesma quantidade de amostras ali, 64. Ou seja, não é mais um número inteiro. Aqui estaria o seno com 3,4 ciclos. Então temos um ciclo, 2, 3, e aqui estaria a fração 0,4 deste ciclo. 64 pontos. Quando eu calcular o espectro, o que a gente vai ver é isso daqui. Então eu calcularia x de 0, deu aqui 5, mas não era esperado isso, era esperado 0. Calculei x de 1, deu um número aqui não nulo, conforme não era esperado. Calculei o x de 2, deu também um número não nulo, conforme também não era esperado. E assim por diante. Como o n é um número 3,4 é um número inteiro, ocorreu a dispersão. É o que diz aqui. Como 3,4 não é inteiro, a energia dessa componente é dispersada para todas as componentes ao redor dela. O 3,4 estaria mais ou menos aqui. Como a gente não está calculando ela, o que acontece com ela? Ela dispersa para os dois lados. Dispersou. A gente sempre calcula em n valores inteiros. A frequência é um número fracionário, portanto dispersou. As componentes apareceram para o lado. Não era para ter componente aqui em x igual a 2
se fosse um número inteiro, mas apareceu. Isso significa a dispersão da transformada discreta de Fourier. A gente vai entender melhor ainda como essa dispersão funciona e como é que chegou, por exemplo, neste valor, nesse, sendo que era para ser tudo zero. Mas aqui está, portanto, a definição da dispersão. Uma componente que não é múltipla vai dispersar para os lados. Nós vimos que esta equação é uma equação que nós vimos em um dos vídeos anteriores. Quando você calcula a componente de uma determinada frequência, a gente viu que ela é, na verdade, a frequência real do sinal vezes n sobre 2. Vimos aí no início do vídeo que era para aparecer 1, apareceu 32, vimos isso também nos vídeos anteriores. Até aí tudo bem. Com a dispersão, a equação acima passa a ser esta daqui. Além de ter esse escalonamento na magnitude, nós vamos ter tudo isso multiplicado por uma função que é esta daqui, em destaque. Seno de k menos m multiplicado por π dividido por k menos m multiplicado por π. Reparem que isso é seno de um argumento dividido pelo argumento, que é a definição da função sinc, que também vimos bastante em um dos vídeos anteriores. Aqui está novamente a equação. Isso quer dizer que toda vez que eu agora for calcular, tendo dispersão ou não, toda vez que eu for calcular o x de m, por exemplo, x de 2, x de 3, x de 4, eu vou ter que usar esta equação aqui, após calcular o A0, né? Então, vou calcular o A0, deu lá 16. Ainda vou fazer toda essa compensação do n sobre 2 e mais da multiplicação da função sinc. Nessa figura, isto é ilustrado. Repare essa figura aqui. Então, aqui não é o zero, aqui é uma frequência qualquer, k vezes fs sobre n, supondo um k, número inteiro. Você calculou, aqui apareceu n sobre 2. A linha sólida mostra como que essa componente que acabamos de calcular dispersa para os lados. Qual é o efeito que elas têm nas harmônicas laterais. Lembrando, isso daqui mostra qual é o efeito que ela tem nas laterais. Por exemplo, vamos chutar um número aqui, 3. K é igual a 3, número inteiro. Calculou um certo valor. O que acontece com essa componente x de 3 lá em m igual a 4? A gente vai ver aqui que não acontece nada porque a linha sólida está exatamente em zero. Portanto, o efeito da dispersão da componente 3 na componente 4 é nulo. Coincidiu bem exatamente com o zero. Qual é o efeito da componente 3 lá na componente 5? É zero também, porque a curva mostra que a linha sólida passa exatamente por zero quando está aqui na componente que a gente quer ver qual era o efeito. Okay? Esta curva, portanto, mostra o efeito do cálculo da componente nas componentes laterais. A gente geralmente não desenha essa linha, né? Mas a gente consegue ver aqui através dessa função qual é o efeito. Se a gente fosse desenhar, a gente desenharia somente aqui os pontinhos em preto aqui. Por exemplo, então digamos aqui, estamos calculando aqui um seno que tem uma frequência de 8 kHz. Em 8 kHz existe a componente, é 16. Okay? O que acontece quando a gente calcula a componente 8 na componente 9? Nada. A linha mais clara aqui agora mostra novamente que ela cruza por zero. Não acontece nada na décima, não acontece nada na 11ª, nem na 7ª. Ou seja, por ser um número inteiro, a dispersão da componente aqui, 8, não teve efeito nenhum nas harmônicas laterais. Se a gente agora tiver um sinal aqui que não é inteiro, um sinal aqui que tem uma componente que é um valor fracionário, 8,75, por exemplo, está exatamente aqui, a gente consegue ver qual que é o efeito dessa componente na componente 9, na 10, na 11, na 7, na 6 e assim por diante. Porque a linha agora sólida aqui mostra que isso daqui é o que aconteceria na componente 9 devido à componente que a gente não consegue visualizar. É a mesma curva, é aquele sinc, sendo de argumento dividido pelo argumento. A gente consegue, portanto, ver o que está acontecendo com a componente, com as componentes laterais, devido ao cálculo, por exemplo, da componente 9 e assim por diante. Repare o seguinte, novamente, a gente não vai desenhar esta linha sólida mais clara, mas sim somente o espectro resultante que foi mostrado lá no início do vídeo. Aqui estaria, portanto, o espectro, quando é um seno só de 8,75, a gente consegue ver, portanto, como ocorreu a dispersão. Neste caso aqui o seno era de 8, a dispersão nada fez nas harmônicas laterais. Nesse caso fez, ela elevou aqui, por exemplo, em 5,15,
neste valor na sétima componente, na componente 9, 14,5. A componente existente estaria aqui, mas a gente não calcula, ela dispersou para os dois lados. Isso é dispersão. Vamos ver também como é que a gente consegue reduzir um pouco isso, porque esse sinal aqui agora está mostrando informações que a princípio não são verdadeiras. Não existe um seno de 8K, não existe um seno de 7, não existe um seno de 6. Isso aqui é só devido ao efeito da dispersão. O seno tem 8,75 kHz. Mas apareceram aqui componentes que não são presentes no sinal. Vamos tentar entender melhor isso e também como reduzir isso, já uma vez que essa informação aqui não é condizente com o sinal de entrada. Aqui termina este vídeo.